Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Hoje, dia 22/9/2025, uma segunda-feira. Final de semana, dias aí 20 e 21, tivemos a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A liderança continua a mesma, só que agora com um percentual menor. E se os três times que hoje brigam pelo título, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, ganharem todas as suas partidas até o final, o Palmeiras será o campeão, não o Flamengo, que está na primeira colocação. Simples, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos que a rodada. O Flamengo tem 1 jogo a menos que a rodada. Só que esse um jogo a menos do Flamengo não consegue superar os 2 jogos a menos do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar esses 2 jogos a menos, vai somar 6 pontos. Esse somatório de 6 pontos ultrapassa o Flamengo, mesmo o Flamengo com um jogo a menos e ganhando esse jogo a menos. Ficaria, no caso, o Palmeiras com 55 pontos, o Flamengo com 54. E o Cruzeiro não entraria nessa briga porque o Cruzeiro não tem jogos atrasados. Para o Cruzeiro tem que torcer para que Palmeiras e Flamengo percam pontos, igual aconteceu nessa rodada. No caso, o Flamengo perdeu pontos. E aí, eu vi alguns torcedores dizendo que eu era soberbo pelo comentário que eu fiz no jogo Flamengo e Vasco. Mas quando chegar no jogo Flamengo e Vasco, eu vou reafirmar o que eu falei. Bom, se acha que é soberba, sinceramente, caguei. Tá? Bom, então vamos lá falar de mais uma rodada do Brasileirão 2025. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Toda essa moral para o canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira simples de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Depois que você curtir, vai abrir uma aba lá escrito hypar, você vai lá e clica. Beleza? Então vamos lá, galera. É uma rodada que tivemos aí clássicos regionais e estaduais. Uma rodada que tivemos expulsões, alguns tumultos, algumas vale a pena ver de novo, né? Algumas quebras aí de tabus. Então vamos lá, galera. Bom, dor no pescoço. Vitória 0, Fluminense 1, né? Tivemos aí expulsões também nesse jogo. Vitória brigando contra o rebaixamento e o Fluminense ali no meio da tabela. Só que o Fluminense tem um jogo, né, no meio de semana pela Sul-Americana. Então, obviamente, era um jogo que o Fluminense iria dar uma poupada. Iria dar uma poupada. E aí você dá uma olhada o time do Fluminense, ele até poupou, mas não poupou tanta gente assim do jeito que imaginei. Eu imaginei que o treinador do Fluminense, o Renato, iria poupar muito mais. E não foi isso que aconteceu. Acho que o Renato ficou preocupado aí com, talvez, com a proximidade, né, do Fluminense com a zona do rebaixamento, né? O Fluminense tinha ali 28 pontos, a zona do rebaixamento está com 22, diferença de 6. E se o Vitória ganha, ia diminuir
bastante essa diferença. Acho que isso também causou uma preocupação no Renato, na comissão técnica, e o Renato não poupou tantos jogadores assim. E o Fluminense conseguiu aí essa vitória, somando ainda ali a 31 pontos, né? O Fluminense tem 2 jogos a menos que a rodada, estamos na rodada 24, o Fluminense tem 22 jogos, então dá ainda para o Fluminense se recuperar na briga por vaga na Libertadores. Lembrando que o Fluminense tem 3 chances de ir para a Libertadores do ano que vem. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense é o único time que está em 3 competições. Então o Fluminense consegue uma grande vitória. E o Vitória fica parado ali na 17ª colocação. Ainda dá, com apenas uma rodada, o Vitória sair. Próxima rodada, se o Vitória ganhar o seu jogo, ele pode sair. Porque o Vasco tem 24 pontos. Tá? O Vasco vai fazer um jogo atrasado nesse meio de semana. No meio de semana temos Libertadores Sul-Americano. O Vasco vai fazer um jogo atrasado. O Vasco pode aumentar essa diferença e aí o Vasco sai da posição que está e quem vai entrar é o Atlético Mineiro. Só que aí, se entra o Atlético Mineiro, mesmo o Vitória vencendo a próxima partida, o Vitória não consegue sair da zona de abaixamento. E aí já começa a complicar, que não basta apenas uma vitória. Vai ter que ter mais. Lembrando que o Vitória já tem os 24 jogos. O Vasco não tem os 24 jogos, o Atlético Mineiro não tem os 24 jogos, o Santos, que está acima, não tem os 24 jogos. Ou seja, quem está na zona de rebaixamento, ou brigando ali contra o rebaixamento, o único que tem os 24 jogos é o Vitória. Então a situação do Vitória começa, sim, a causar muita preocupação, principalmente que a gente está indo para o final do campeonato. Agora vai ficar faltando, né, 13 rodadas, né? 13 não, 14 rodadas. Bom, então grande vitória do Fluminense, que estaria na 8ª colocação, e o Vitória na 17ª. Aqui, cadê? Ceará 1, Bahia também 1. Clássico que o Ceará vem aí de um grande jejum, né? Sem ganhar do Bahia, e continuou esse jejum. O Ceará saiu na frente, o Bahia empatou. Um jogo aonde não tivemos assim alguma mudança de rumo, né? O Bahia com mais posse de bola, número de chutes muito parecido. Tem um vídeo aqui no canal. Não achei que o resultado de empate foi alguma coisa fora do normal. Além do mais, né? Só para lembrar, além do mais, vou pegar aqui. Você pega a posição dos times na tabela, né? O Ceará está aqui na 11ª colocação com 28 pontos. Tem ali um lastro ali de 6 pontos por vitória. Lembrando que o Ceará também tem um jogo a menos. Tá? Então, o Ceará está brigando contra o rebaixamento? Sim. Mas está numa condição de estar 6 pontos, né, e ter um jogo a menos. Então isso ameniza um pouco. E aí, você olhando para esse aspecto, um ponto é legal. Lógico, jogando em casa, o Ceará queria quebrar esse tabu de não ganhar do Bahia há algum tempo, queria fazer os 3 pontos para aumentar e realmente respirar. Mas, irmão, é melhor um do que nada. A galera que está na zona de abaixamento, Vitória perdeu, Juventude perdeu, Fortaleza perdeu, apenas o Sport ganhou. Mas o Sport tem 14 pontos. A situação do Sport é de CTI. Então,
esse um ponto nessa condição não foi ruim para o Ceará. E o Bahia, que briga ali mais na parte de cima, correu o risco, o Bahia, de sair do G6, porque empatou, o São Paulo iria jogar, mas como o São Paulo não ganhou o seu jogo, muito pelo contrário, perdeu, o Bahia continua ali no G6, só que nesse momento na sexta colocação. Tá? Lembrando que o Bahia tem 2 jogos a menos que a rodada e vai fazer um jogo a menos, esse um desses jogos a menos, neste meio de semana. Né? Meio de semana, que temos Libertadores e Sul-Americana, teremos alguns jogos atrasados. Teremos 2 jogos atrasados, se não estiver enganado. Teremos Vasco e Bahia e Grêmio e Botafogo, se eu não estiver enganado. Tá? Grêmio e Botafogo, se eu não estiver enganado. Vou até conferir aqui. Exatamente, teremos Grêmio e Botafogo. Bom, quem sabe o Bahia ganha e tem um tropeço do Botafogo contra o Grêmio. E aí o Bahia vai a 40 pontos e vai para a quinta colocação. Não dá para ir para a sexta porque o Mirassol já tem 42 pontos e o Mirassol também tem um jogo a menos na rodada para completar. A campanha do Mirassol hoje espetacular. O Mirassol nesse momento está a 9 pontos do líder. Será que dá para colocar o Mirassol na briga pelo título? Nós já vimos times tirando essa vantagem, né? Bom, a gente pode analisar com mais carinho. Então, Ceará 1, Bahia 1, o resultado dentro de uma normalidade, aonde o empate, diante de tudo que aconteceu, não foi tão ruim assim. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Bom, aqui nós tivemos um vale a pena ver de novo. De quê? Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo com um jogador a menos, ganhando do Atlético Mineiro. Nós vimos isso há pouco tempo, aí na Libertadores, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, aconteceu isso. E se eu estiver enganado, tivemos um outro jogo. Agora, eu não sei se foi de novo contra o Atlético Mineiro, que o Botafogo teve um jogador expulso também e ganhou o jogo. Agora não me lembro. Mas essas coisas acontecem. E o Botafogo parece que tem essa situação. Toda vez que o Botafogo tem um jogador a menos, os jogadores ligam um alerta e ficam muito mais atentos quando estão com 11. Não é a primeira vez que isso acontece. Agora, com o Atlético Mineiro, é, chega a ser constrangedor. Parece que o Atlético Mineiro, quando vê o Botafogo, se caga. Porque não tem muita explicação. Tá, tudo bem, o Atlético Mineiro não vem jogando nada. Essa é a grande da verdade. E há muito tempo. E aí, quando eu falei que o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, foi o acaso, foi um aborto da natureza, falaram que eu era soberbo. Não era soberbo. O time do Atlético Mineiro não está jogando nada. Nada. Futebol nenhum. Bom, é só ver a posição do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Qual é o objetivo do Atlético Mineiro? É não cair. Para mim, resultado: vitória do Botafogo, normal. O Atlético Mineiro briga contra o rebaixamento. Está aqui na 15ª colocação com 25 pontos. 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. Ah, então isso aqui é mentira. O Atlético Mineiro não está jogando nada. O Atlético Mineiro não está jogando nada. O Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, pode se recuperar. Mas você, torcedor do Atlético Mineiro, você acredita que esses 2 jogos a menos o Atlético Mineiro vai ganhar? Você pode que o Atlético Mineiro vai ganhar esses 2 jogos e vai respirar? Nenhum torcedor do Atlético vai falar isso. Nenhum hoje. Porque o Atlético Mineiro não está jogando absolutamente porra nenhuma. E há muito tempo. Não é de hoje, há muito tempo. Então, o Atlético Mineiro está aonde o futebol do Atlético condiz. Tá? Está aqui na 15ª colocação, brigando contra o rebaixamento. E o Botafogo está aqui na 5ª colocação, com 39 pontos, com um jogo a menos que a rodada, e vai fazer esse jogo agora, nesta semana. Vai jogar contra o Grêmio, lá no Sul,
Lembrando que o Grêmio ganhou o Grenal, tá? Então o Botafogo vai pegar um Grêmio empolgado. Ah, e vou te dizer, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, legal. Mas o Botafogo não vem fazendo também um grande futebol. Tá? Não vem fazendo um grande futebol. Ah, se o Botafogo ganhar, chega ali a 42 pontos, fica junto com o Mirassol, a 9 pontos do líder, dá para brigar pelo título? Cara, pela pontuação, pela pontuação dá. Se o Botafogo ganhar o jogo contra o Grêmio lá, chegar a 42 pontos, fica 9 do Flamengo. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Sendo que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Brigada. Mas eu, particularmente, não acredito. Hoje, eu só coloco Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, né? Nessa briga. Essa briga. Ah, o Mirassol pode ser? O Mirassol pode ser, dependendo dos resultados que aconteçam, até porque o Mirassol tem um jogo a menos. Também, igual o Botafogo. Dependendo do resultado, você pode, daqui a 2 rodadas, colocar o Mirassol e o Botafogo. Pode colocar o Mirassol e o Botafogo. Hoje, já estou adiantando, ainda para mim é só Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tá? Então, o Atlético Mineiro está aqui na 15ª colocação e o Botafogo na 5ª colocação com 39 pontos. Ainda não briga pelo título. Tá? Não briga pelo título. Na minha opinião, não tem nem futebol. O Botafogo está jogando nem futebol para isso. Tá? Mas, como é pontos corridos, tudo pode acontecer. E o Botafogo só está no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 4, Fortaleza 1. O Palmeiras poupou alguns jogadores, né? Poupou aí alguns jogadores, porque tem um jogo complicado, né? No meio de semana pela Libertadores, mas era o favorito, né? Era o favorito e venceu aí com méritos, com jogadores. Andrés Pereira entrando muito bem, fazendo 2 gols, encaixou muito bem aí o Andrés Pereira no Palmeiras, mas é um grande jogador, né? E o Fortaleza que foi para jogar contra o Palmeiras para tentar, mas sinceramente eu acho que o Fortaleza não contava em fazer pontos. Essa é a minha opinião. Com isso, o Palmeiras está aqui na 3ª colocação com 49 pontos. Porém, se os 3 times que estão na frente, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, ganharem todos os seus jogos, lógico, eu sei que vai ter confronto Flamengo e Palmeiras, tá? Deve ter confronto Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, deve ter. Mas vamos imaginar que eles não se enfrentassem mais. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras ganhassem todos os seus jogos, o Palmeiras seria o campeão. Porque o Palmeiras tem 49 pontos e tem mais 6 para disputar. O Flamengo tem 51 e tem mais 3 para disputar. Se o Flamengo ganhar esse ponto atrasado, vai a 54. O Palmeiras ganhar os 2 jogos, vai a 55. Então, o Palmeiras seria o líder. E, consequentemente, o campeão. Então, hoje, com esse empate do Flamengo, favoreceu o Palmeiras. Que o Palmeiras só depende dele para ser campeão. O Flamengo não. O Flamengo é líder. Ah, o Flamengo só depende dele para ser campeão? Vai ter o jogo Flamengo e Palmeiras, tá? Aí a gente pode falar, não, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar. Então o Flamengo também só depende dele para ser campeão. Beleza. Mas antigamente era só o Flamengo. Hoje não. Tem o Flamengo e Palmeiras ali que só dependem dele. O Cruzeiro não. O Cruzeiro depende de tropeços de Flamengo e de Palmeiras. Tá? Depois eu até olho aqui melhor e por que eu estou falando isso? Que aí o Cruzeirense vai entrar. Como assim? Porque se o Flamengo ganhar o seu jogo atrasado, o Flamengo fica 4 pontos do Cruzeiro. Mesmo que o Flamengo perca para o Cruzeiro não passaria o Flamengo. Então depende de mais um tropeço do Flamengo. Beleza? E o Palmeiras chegaria a 55 pontos. Mesmo o Cruzeiro ganhando do Palmeiras, o Cruzeiro não passaria o Palmeiras. Então, o Cruzeiro não depende só de si.
tá? O Cruzeiro depende de tropeço de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras que não. Eles só dependem de si para ser campeão. E o Fortaleza está aqui na 19ª colocação com 18 pontos. Os times que estão ali com ele, só o Sport que ganhou, mas o problema é que os times que estão acima fizeram pontos, igual o Vasco conseguiu fazer um pontinho. O Vasco tem jogo a menos, o Atlético Mineiro tem jogo a menos, o Santos tem jogo a menos, ou seja, a galera está se distanciando. Nesse momento, o Fortaleza está a 6 pontos para sair. Já começa a complicar. Tomar um cafezinho. Mirassol 2, Juventude 0. Normal, o Mirassol era o favorito, ganhou. E o Mirassol está aqui com 42 pontos. O Juventude lá com 21, também é um dos que vai ter que recuperar muito para não cair. O Mirassol está aqui com 42 pontos com jogo a menos. O Mirassol hoje briga pelo título. Está a 9 pontos do Flamengo. Se a gente for pegar o futebol do Mirassol hoje é melhor que o futebol do Botafogo e o futebol do Bahia. Né? O Mirassol, nos últimos 5 jogos, ganhou 4. E empatou 1. Está igual o Palmeiras, igual o Cruzeiro. Dos 4 primeiros, o que tem o pior desempenho é justamente o líder, que empatou o último jogo. Tem 3 vitórias e 2 empates. Tá? Mas os 4 primeiros estão tendo desempenho de time que brigam pelo título. Porém, eu ainda não coloco o Mirassol. Eu não coloco o Mirassol por quê? Porque o Palmeiras, colocando os jogos em dia, pode chegar a 55 pontos. E o Mirassol ganhando seu jogo ainda 55. E aí fica 10 pontos de diferença para o Palmeiras. Dá para tirar? Bom, na pontuação dá. O problema é que o Palmeiras também está jogando bola. O Cruzeiro está jogando bola. O Flamengo não ganhou do Vasco, mas, na minha opinião, por uma condição de ter sido clássico, mais uma vez o Flamengo ter perdido uma porrada de gol, né? Ter dado azar com bola na trave ali. E, na minha opinião, o goleiro do Flamengo falhado. Mas eu ainda não coloco o Mirassol. Mas se eu tivesse que colocar por futebol jogado hoje, entre Mirassol e Botafogo, eu colocaria o Mirassol brigando pelo título. Internacional 2, Grêmio 3. Jogo com 2 expulsões, né? As 2 expulsões, para mim, corretas. Tivemos 3 pênaltis, e aí a torcida do Grêmio reclama muito dos pênaltis. Porque, sim, tem interpretação. No primeiro pênalti, eu vou repetir o que eu falei naquele videozinho de 3 minutos. Zagueiro que deita na área está pedindo para fazer falta. Zagueiro. Isso é dos antigos. Zagueiro que deita na área pede para fazer pênalti. E o zagueiro do Grêmio fez isso. E aí tem algumas imagens que você olha, que a impressão que dá é que não teve toque. Mas tem uma imagem que o zagueiro do Grêmio cai meio de lado, com a perna direita para cima. Tem uma imagem que mostra a perna direita batendo no calcanhar do jogador do Internacional. Eu acho que foi por essa imagem que o árbitro marcou o pênalti. Pelas outras imagens, você não tem muita certeza se teve toque ou não, mas por essa imagem que eu estou falando, aparece o toque. Aparece o toque. E aí o árbitro marcou o pênalti. Por essa imagem que eu estou falando, também marcaria o pênalti. Tá? Mas eu entendo a reclamação do Grêmio. Mas por essa imagem que eu estou falando, eu também marcaria o pênalti. Porque, mas o jogador do Internacional já foi caindo. Lógico, ele viu o jogador do Grêmio deitado na área, ele se aproveitou da situação.
Simples assim. O jogador do Inter não fez nada errado. Nada errado. Quem fez errado foi o jogador do Grêmio que deitou na área, na minha opinião. Segundo pênalti, tem sim um puxão de camisa no jogador do Grêmio. Esse puxão pode ter feito ele abrir o braço, né? E aí a bola bate na mão do jogador do Grêmio. Isso aí é indiscutível. O time do Grêmio, o torcedor do Grêmio, não tem como reclamar. Bate e ele tá com a mão toda aberta, com o braço aberto. Movimento antinatural. Agora, esse movimento pode ter sido causado pelo puxão de camisa. Isso sim pode ser discutido. Eu, particularmente, se eu fosse o árbitro, nesse puxão de camisa eu ia marcar a falta. Que para mim esse puxão de camisa desequilibra o jogador do Grêmio e ele acaba largando o braço. Minha opinião. Minha opinião. Eu não daria esse pênalti, eu marcaria falta. O terceiro pênalti. Os 3 pênaltis a favor do Internacional. Tá? Se o Internacional tivesse empatado, teria empatado com 3 gols de pênalti. Não foi na bola rolando. Tá? Faz diferença? Um pouco. Para mim. Também foi um pênalti muito sutil. Que tem um toque muito sutil ali. Que você pode reclamar ou não. Tá? Mas eu não vi muita gente reclamando do terceiro pênalti. Até porque a cara do jogador do Grêmio é de puta merda. Fez merda. A cara dele já se entregou. Então, cara, tem sim reclamações sobre os pênaltis. E sobre o jogo, irmão, o sistema defensivo do Internacional é uma peneira. Ao final disso, o Roger Machado caiu, todo mundo que trabalhava ali com ele caiu, inclusive o Paixão, caiu geral. Pode cair diretoria ali de futebol também, a galera do futebol, mas caiu. Ou seja, o presidente do Internacional ficou relutando. Chegou um determinado momento que não deu, principalmente perdendo em casa para o arquirrival. Aí não deu, e o Roger foi demitido, teve protesto, para coisa e tal, e o Grêmio consegue um grande resultado. Com isso, o Grêmio ultrapassa o seu arquirrival. Ainda os dois brigam contra o rebaixamento. Grêmio e Internacional brigam contra o rebaixamento. Os dois têm um jogo a menos. O Grêmio vai fazer esse jogo a menos em casa contra o Botafogo nesse meio de semana. Tá? E aí pode ir a 31 pontos e aí dá um alívio legal, porque aí já abre 9 pontos da zona de rebaixamento. Então o Grêmio pode, nessa semana, se ver livre de perigo de rebaixamento. Tá? Ganhando do Botafogo. Vai pegar o Botafogo empolgado, né? O Botafogo também ganhou do Atlético Mineiro em casa, com um jogador a menos. O Grêmio ganhou, vai ser um jogo interessante. Mas os dois nesse momento, Grêmio com 28, Internacional com 27, os dois nesse momento brigando contra o rebaixamento. Dos últimos 5 jogos, o Internacional perdeu 4 e o Grêmio só perdeu 1. Então, você vê aí uma certa mudança do porquê da mudança na tabela. Sport 1, Corinthians 0, jogo com tumulto no final do jogo, chute para lá, empurrão para cá, dedo na cara, o cacete, aquele tumulto todo, empurra para ali, mas o Sport acabou ganhando. Foi um jogo ali bem parelho, com chances para todos os lados. E o Sport consegue a sua segunda vitória, se não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro. Isso sim. O Corinthians parece que não estava conseguindo assimilar que estava perdendo para o último colocado, também ficou um pouco irritado. O Corinthians está ali na 10ª colocação, né? Nesse momento, para mim, o Corinthians não briga nem por Libertadores, tá? Não briga nem por Libertadores, mas aí o Corinthians tem lá a Copa do Brasil, né? Que pode lhe dar essa vaga. Só que a Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, é só em dezembro. Está ali a 7 pontos da zona de rebaixamento. Corinthians não vejo com time para brigar contra o rebaixamento. Sinceramente, não vejo. Mas está ali num campeonato brasileiro que não tem muita ambição. Tá? É um campeonato brasileiro para o Corinthians protocolar. O Sport ali ganhou uma, legal, honrou a camisa, mas a situação do esporte
nesse momento é de milagre. Tem que acontecer um milagre. Senão, dificilmente, o esporte vai se salvar. Flamengo 1, Vasco 1. Vou repetir o que eu falei. O Flamengo perdeu 2 pontos. Isso não é soberba. Isso não é soberba. O Flamengo é o líder e o Vasco é o 16º colocado. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então o Flamengo perdeu 2 pontos. Vocês entendam como quiser. O primeiro tempo foi até o primeiro tempo um pouco mais parelho. O Flamengo marca, abre o placar. Depois o Vasco consegue algumas oportunidades lá e numa falha, na minha opinião, do Rossi, o Vasco faz um gol de cabeça. E no segundo tempo, o Vasco praticamente deu um chute perigoso, que foi do Matheus França, o meio-jogador do Flamengo. No restante, só deu o Flamengo. O Flamengo amassou o Vasco no segundo tempo, principalmente depois das substituições. E o gol não saiu por defesa do goleiro. O goleiro do Vasco, toda vez contra o Flamengo, vira o Neuer. Teve bola na trave, gols perdidos quase que dentro do gol. Ou seja, o Flamengo falhou na defesa, o que não é normal, mas falhou na defesa, e no ataque não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. Tá, irmão? Não vou mudar a minha opinião. O Flamengo perdeu 2 pontos. Entendam como quiser. Tá? Com isso, o Vasco está ali na 16ª colocação com 24 pontos. 2 pontos fora da zona de abaixamento. Tem um jogo atrasado contra o Bahia em casa. Aí pode chegar a 27 e aí dá um grande de um suspiro. Né? Mas tem um jogo contra o Bahia, que também está lá na parte de cima da tabela. É o 6º colocado hoje. Tá? Mas hoje o Vasco briga contra o rebaixamento. E aí você pega o primeiro colocado brigando contra o time que está brigando contra o rebaixamento, e aí o favorito, que era o Flamengo, não ganha, jogando no Maracanã, que é a sua casa, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos. E o Vasco ganhou 1 ponto. O empate foi muito melhor do que o Vasco, obviamente. E aí teve gente que chegou, isso é soberba. Bom, então se é soberba, então vai continuar soberba. Se fosse ao contrário, o Vasco tivesse ali e o Flamengo lá, eu ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. Só que esse empate do Flamengo causou um prejuízo. Porque Cruzeiro e Palmeiras venceram. Hoje, como eu já falei, o Palmeiras pode passar o Flamengo. Porque o Flamengo tem um jogo atrasado, pode chegar a 54. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados, pode chegar a 55. Ou seja, o Palmeiras, se ganhar os seus jogos atrasados e o Flamengo ganhar o seu jogo atrasado, o Palmeiras fica na frente. Beleza? Mas foi um jogo, na minha opinião, que dava para o Flamengo ter vencido. Cruzeiro 2, Bragantino 1, jogo difícil. De virada, o Bragantino sai na frente, o Cruzeiro consegue virar, depois o Cruzeiro ainda toma um sufoco do Bragantino. Foi um grande jogo, mas que o Cruzeiro mostrou resiliência e conseguiu virar o jogo. Então, é um grande resultado pro Cruzeiro, que agora, mesmo nos 24 pontos, 24 jogos, e o Flamengo com jogo a menos, mas nesse momento o Cruzeiro está 1 ponto só atrás do Flamengo. Está ali na briga. E o Bragantino está aqui na 9ª colocação. Foi daquele campeonato ali de meio de tabela, que nesse momento o campeonato é de Sul-Americana. Não vejo brigando por Libertadores. Mas daqui a 2, 3 rodadas, tudo pode mudar. E o Cruzeiro briga pelo título. E tivemos a vitória do Santos sobre o São Paulo. O São Paulo, que tem jogo pela Libertadores, entrou aí com um time bem modificado, né? Time bem modificado, ou todo modificado, talvez ali. Eu acho que não tinha nenhum titular. Acho que não tinha nenhum titular o time do São Paulo. Porque o São Paulo tem que virar um resultado contra a LDU. E aí o Santos aproveitou dessa situação, né?
foi com o time principal, sem o Neymar, estava machucado, estava até na arquibancada, e conseguiu a vitória de 1-0. Aproveitou a oportunidade do Santos, porque o time do São Paulo é melhor do que o do Santos. Só que o São Paulo, com o time todo reserva, o Santos seria melhor, como foi, e acabou ganhando. Com isso, o Santos abre ali 4 pontos para a zona de rebaixamento, tendo um jogo a menos, pode respirar. Pode respirar. Então o Santos já está começando a dar sinais. Eu falei que o Santos, com o Juan Pablo Vojvoda, iria melhorar. Iria melhorar. Então, o Vojvoda foi demitido do Fortaleza, e aí eu acho que não foi nem por. Ah, foi um erro do Fortaleza. Eu acho que não. Eu acho que tinha chegado a um ponto que talvez a coisa não andasse mais. Né? Mas quem contratasse o Vojvoda ia contratar um grande treinador. Ele não foi um cara que deu sorte no Fortaleza. Ele foi um cara que fez um grande trabalho. Ele é um grande treinador. E a gente está vendo o Santos se encaixar. É para brigar por alguma coisa? Não. O Santos é de sobrevivência. Mas se derem peças, o Santos permanecer e dando peças, o Santos pode ter momentos, voltar a ter momentos de alegria com o Vojvoda. Então, o Santos está ali na 14ª colocação com 26 pontos e o São Paulo na 7ª colocação com 35 pontos. Não briga pelo título, a briga do São Paulo é por uma vaga na Libertadores. Mas lembrando que o São Paulo está na Libertadores, mas tem que tirar um resultado complicado contra a LDU, porque perdeu de 2-0. Com isso, na minha opinião, a decepção da rodada para mim, dois resultados, a decepção dos resultados para mim da rodada, deixa eu ver aqui, a decepção para mim é a derrota do Internacional em casa, no Grenal, né? Porque estava em casa. E aí eu não estou fazendo pouco caso do Grêmio, não é isso, é porque o Grenal em casa, né? É por esse motivo. Acho também o empate do Flamengo, 1-1 com o Vasco. E aí entenda como quiser. O Flamengo perdeu 2 pontos. Corinthians ter perdido para o último colocado. Então vejo algumas decepções. Mas nada assim que seja grotesco, né? Nada que seja muito exacerbado. Porra, isso aí foi uma vergonha, acho. Não. Mas acho que foram resultados que decepcionaram. A derrota do Inter, empate do Flamengo, a derrota do Corinthians. E o destaque, eu coloco aqui o Botafogo, que ganhou do Atlético Mineiro com um jogador a menos. Tivemos aí a vitória do Grêmio, fora de casa. É um destaque. Eu coloco como destaque. A goleada do Palmeiras. A goleada do Palmeiras não, porque nesse momento é mais ou menos normal. E a classificação ficou o seguinte. Flamengo, primeiro colocado com 51 pontos, segundo o Cruzeiro com 50, o terceiro é o Palmeiras com 49, o quarto é o Mirassol com 42, o quinto é o Botafogo com 39 e o sexto é o Bahia com 37. Hoje são os 6 que iriam para a Libertadores. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia. Obviamente, a surpresa. Acho que não é mais surpresa. Vou parar com isso. O Mirassol não é mais surpresa. Tá? Então, parou com essa surpresa. Na 7ª colocação, o São Paulo com 35, o 8º é o Fluminense com 31, o 9º é o Bragantino também com 31, o 10º é o Corinthians com 29, o 11º é o Ceará com 28, o 12º é o Grêmio com 28, o 13º é o Internacional com 27, o 14º é o Santos com 26, o 15º é o Atlético Mineiro com 25, o 16º é o Vasco com 24, da zona de abaixamento, 17º Vitória com 22, 18º Juventude com 21, 19º Fortaleza com 18 e o 20º é o Sport com 14 pontos. Briga contra o rebaixamento, na minha opinião, do Corinthians para baixo, tá? Do 10º para baixo. Então, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e os 4 na zona de rebaixamento. Então, do Corinthians para baixo, todos brigam contra o rebaixamento. Corinthians, Ceará, Grêmio, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport.
Briga pelo título, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Briga por Libertadores, junto com os três que brigam pelo título, brigam por Libertadores. Mirassol, Botafogo, Bahia e São Paulo. Ou seja, das 3 vagas que hoje temos para Libertadores, na minha opinião, temos 4 brigando. Os 3 que estão lá, Mirassol, Botafogo e Bahia, e o São Paulo, que é o 7º colocado. Eu não coloco o Fluminense nesse momento brigando por Libertadores. Porém, a gente sabe que tem times com jogos aí a menos, e aí, quando tiver todo mundo com o mesmo número de jogos, isso aí pode mudar. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!